paz, queridos! Como é que você está? Olha aí, mais uma vez, nós aqui juntos, né, para glorificar o nome de Jesus, amém? Me sinto muito alegre de estar mais uma vez com você. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar, no nome de Jesus, a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus negócios, o teu trabalho, a tua vida no geral. Que Deus possa estar te abençoando muito e trazendo salvação à tua casa, queridos, porque esse é o maior e melhor tesouro que um homem, que uma pessoa, um ser humano pode ter, a salvação em Cristo Jesus. E em nome de Jesus Cristo, eu quero que você, eu te convido para que você abra sua mente, abra o seu coração, para que a palavra de Deus, ela possa fazer efeito na tua vida, ok? Mudar a tua vida, mudar a tua situação, para que você possa sentir a alegria da salvação, né? Não é a alegria que a gente fica aí buscando no mundo não, querido, que é muito passageira, mas a alegria da salvação que é constante, né? Nós podemos estar em qualquer situação que seja ela boa ou ruim, não sei, dificuldade ou não, mas essa alegria da salvação, ela é constante, e é essa alegria que eu desejo para você, essa alegria que eu desejo para a tua família. Hoje nós estamos com uma palavra que vai ser muito desafiadora para você, desafiadora para mim, desafiadora para a igreja, né? A igreja aqui em Itapuama, né? que tem se esforçado, que tem orado, que tem se enganjado, que tem buscado a Deus para fazer a vontade dele. Eu peço que você ore por essa igreja, por essa comunidade aqui em Itapuama, para que Deus possa agir da forma na qual está lá já no coração dele. Amém? Eu sei que as dificuldades são muitas, a gente aí não tem como não falar, né, do que aconteceu agora em 2020, né, de março para cá, com essa questão da pandemia aí e tudo mais, e ainda as coisas estão um pouco meio que ainda numa corda bamba, mas está bem melhor, está mais claro as coisas, mas muita coisa está mudando, muita coisa vai ter que mudar, a gente tem que viver uma outra fórmula, né? Uma outra forma de estar vivendo agora daqui para frente. E isso nos traz desafios, né? Então, que Deus possa estar nos orientando como igreja, como pessoa, a fazer a vontade dEle, né? A estar orientado por Ele, para que nós possamos fazer, concluir, né, a missão, fazer a missão que Jesus Cristo nos chamou para fazermos como igreja. Amém? Então, mesmo que a gente ache que as coisas não estão legais e que a gente, às vezes, muitas vezes a gente está numa situação que acha que não vai sair da situação, que está difícil, né? Impossível, sabe, queridos, que nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus e o nome dele é Jesus Cristo, ok? E esse é o Deus do impossível, amém? Então eu queria que você louvasse, que você cantasse conosco essa música, e que essa música seja algo, a tua oração. Creia que Jesus Cristo é o Deus do impossível. Vamos descansar nele, amém? Queria te convidar para que você louvasse conosco agora. Senhor Jesus, peço que o Senhor Deus toque os corações nesse momento. Peço, Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir à Tua verdade, Senhor. Que nós possamos entregar, descansar as nossas vidas em Ti, amém? Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Quando tudo diz que não, Sua voz me encorajou.
sei que não estou só, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Em teu favor, Senhor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Ele é o Deus impossível. O Deus do impossível, Jesus é seu Senhor. O Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode nunca se frustrar. Em meu favor, Senhor, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível, tu és Deus, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Jesus, tu és o Deus do impossível. Nada é impossível pra ti, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível, e entregamos nas tuas mãos. Entregamos nas tuas mãos, ó Deus, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, incertezas. Enche os nossos corações, Senhor, de fé e a certeza que o Senhor está sempre conosco, não importa em que situações nós estejamos. Nada, pois nada é impossível para ti. Aleluia. Deus do impossível, Deus do impossível. Aleluia. E é isso, querido. Ele é o Deus do impossível. Amém? Vamos lá?
vamos para a boa palavra de Deus, amém? E eu fico muito contente, agradecido a Deus por estar sendo usado por Deus para pregar sua palavra. Isso é um privilégio estar aqui, querido. É um privilégio poder comunicar a palavra de Deus contigo. É um privilégio ser chamado por Deus e entender esse chamado e ver o quanto esse chamado de pregar as boas novas às pessoas, ao mundo, é um privilégio. Porque muitas pessoas, apesar às vezes de terem tudo, elas estão vazias, estão sofrendo. Elas querem sentido para a vida e nada vai preencher o vazio que há no coração delas. Jesus Cristo, Ele veio para preencher esse vazio. Ele veio para resgatar, para salvar, para dar-nos o que nós nem pensamos em pedir a Deus: salvação, vida eterna, vida e vida com abundância. E é isso que Jesus Cristo, Ele quer dar para nós. Nós precisamos sim, queridos, precisamos entender isso e pregar o Evangelho. Nós precisamos entender isso e ter a preocupação e ter a disposição, a iniciativa de chegar para todos, seja em que situação estejamos, pregar o Evangelho. Tem muita gente que precisa se libertar, querido. Apesar que entendam até que são livres, mas não são. E vai descobrir isso uma vez que abre o coração para Jesus e vê o quanto era escravo, preso ao pecado, ao egoísmo, à arrogância. Nós, como igreja, somos chamados para pregar o Evangelho. E é isso que eu quero hoje discorrer com vocês aqui, querido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Crônicas. Primeiro Crônicas 12, 32. Amém? Aí depois de Reis, no livro de Reis, 1 Crônicas 12, 32. Vamos lá, vamos para essa palavra de Deus aqui, que eu espero estar abençoando muito a tua vida e a nossa vida com essa palavra de hoje, amém? Vamos lá. 1 Crônicas 12, 32 diz assim: os filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos. Se liga aí, entendido na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos sob suas ordens. Queridos, o contexto disso aqui, desse texto, já vem desde o capítulo 11, aonde as tribos de Israel, muitos guerreiros, muitas pessoas se aliaram a Davi depois da morte de Saul, que está bem, o texto bem antes aqui, no capítulo 10, a morte de Saul. O contexto aqui que Saul morreu, né, na guerra com os filisteus, ele se matou, e Saul, como sabe da história, ou quem não sabe, procura depois ver aí, ler, ok? Saul tinha inveja de Davi. Davi já tinha sido ungido rei, né, por Samuel, pela escolha de Deus. E Saul, por desobediência, como diz o texto de Saul, morreu. E quando Saul morre, toda Israel declara Davi como rei. Interessante, porque venha Davi, não é que venha, é Deus que envia, que manda, como também diz os textos, capítulo 11 e capítulo 12, que vinham guerreiros, vinham pessoas, e eles mesmo diziam, como Semai, que ele dizia que veio em nome do Senhor para servir a Davi. Era Deus que estava colocando no coração desses homens, do povo de Israel, das tribos, para vir agora para fortalecer o reino.
unir o reino, para fortalecer o reino de Davi. Interessante que vinha muitos guerreiros. Após a morte de Saul, todo Israel se aliou a Davi. E vieram muitos guerreiros preparados para a guerra, para fortalecer o reino de Davi. Interessante que a gente vê daqui no capítulo 11 e no capítulo 12, em meio a esses guerreiros, vieram os filhos de Issacar. Presta bem atenção, queridos. Vinham guerreiros de tudo que era arte. Os caras era bom na lança, era bom na flecha. Tem um cara mesmo que diz o texto, aqui você lê depois, que ele era arremessar as flechas, ele era tão bom com a direita como para a esquerda. Imagina, um cara, eu só me lembro do filme daquele, como era o Senhor dos Anéis, né? Que tinha os elfos, né? Os elfos, né? Cara, flechão. Imagina um cara que era destro, né? E esquerdo. Homens que sabiam manusear lança como ninguém, armas e escudos. E esses homens, eles foram para Davi para fortalecer o reino, porque todo Israel reconhecia agora Davi como um rei. E no meio desses guerreiros vieram os filhos de Issacar, homens que não eram guerreiros, mas sim entendidos na ciência dos tempos. Que homens eram esses? Onde o texto diz que eles eram entendidos na ciência dos tempos. Segundo uma linha de estudo, diz que esses de Issacar, eles também eram estudiosos, eram astrônomos, eles estudavam as estrelas e tal, mas não era aquela coisa de feitiçaria, não. Era uma galera que era conhecedor, eles estudavam, eles eram cientistas, cientista político, sociologia, eles estudavam, cara. Eles procuravam conhecimento técnico, estrategistas, eles eram estratégicos, eram homens, como diz, eles sabiam da cultura, eles sabiam como aquela cultura funcionava, como aquele povo funcionava, como o inimigo funcionava. Então, os reis, eles sempre tinham esses homens no seu reinado, porque era importante, esses conselheiros. Não eram adivinhadores, mas conselheiros, que estudavam a situação para aconselhar o rei se ele ia para a guerra ou não, o que eles teriam que fazer, orientar. Então, no meio desses guerreiros, tinham esses homens estrategistas, homens que faziam a leitura apropriada da situação, a leitura apropriada da cultura, do contexto que eles viviam, a cultura apropriada para que tivesse êxito, para obter êxito na guerra. Então esses homens vieram também a Davi, como diz o texto, como diz no capítulo 12, versículo 32. Sabe, apesar de vir tantos guerreiros, tantos homens hábeis, tantos homens que o texto diz que um homem só, cara, matou 300 aqui. Eram homens muito ágeis na guerra, muito preparados. Mas guerreiros, por mais treinados que sejam, lutar sem estratégia, sem tática, pode estar fadado ao quê? A derrota. Por mais que sejam guerreiros, mas se não há uma estratégia para avançar, se não há uma estratégia para a guerra, se não há uma estratégia, não há um planejamento, a probabilidade de perder a guerra, de se dar mal, é bem maior. Não é pela força. Lucas capítulo 14, 21, o próprio Jesus diz que além de quem quer seguir Jesus, o critério de quem quer seguir Jesus. Olha, pensa antes se você quer me seguir mesmo. Não vem por emoção. Não vem por emoção ou não vem por interesse. Pensa primeiro. É lá que diz o texto, Lucas capítulo 14, 21. Aí Jesus, depois que ele chama para essa responsabilidade, ele diz,
pensa bem, porque qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Ok? Então Jesus está alertando aqui que tipo, olha, você ouviu o Evangelho, você reconheceu que é um pecador, e no entanto, agora, pensa, não vem por emoção, não vem porque por algum interesse, pensa que isso é muito sério, porque antes de você continuar uma caminhada, antes de você entrar numa caminhada, continuar uma caminhada, você deve sim pensar, eu estou disposto a isso? Eu estou disposto a me sacrificar para andar com Jesus? Eu estou disposto a sacrificar a minha vida, a minha família, meu tempo, meus negócios? Então, eu estou disposto a me entregar totalmente a Cristo para que Ele faça em mim um novo homem? É isso. Guerreiros, por mais treinados que sejam, lutar sem estratégia, sem tática, pode estar fadado à derrota. Provérbios capítulo 11, 14 também diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios também capítulo 15, versículo 22 diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Claramente, queridos, nós vemos o quão é importante estratégia, o quão é importante planejamento, o quão é importante pensar, sentar, ter conselheiros sábios, conselheiros que sejam de Deus, que tenham a orientação de Deus, para que nós possamos ter êxito na pregação do Evangelho. Como a igreja, então, querido, pode ser bênção aonde está inserida? E esse é o tema, esse é o assunto que eu trago hoje para nós. É essa pergunta que eu trago hoje para nós, igreja de Itapuama, igreja Jesus Cristo está espalhado por esse mundo inteiro, para você que se declara igreja, que é igreja. Como, então, a igreja pode ser bênção aonde ela está inserida? Como a igreja de Itapuama pode ser bênção aqui em Itapuama, aonde ela está inserida? Sabe, os filhos de Issacar estudavam a situação ao redor para saber como agir de forma mais objetiva, para alcançar o êxito na vitória contra o inimigo. Esses homens eram muito importantes, porque apesar de Davi ter um apoio, um exército gigantesco, mas um exército, queridos, sem bons conselheiros, sem bons estrategistas, um exército que não planeja, está fadado à derrota. Então esses homens eram uma peça importante no reinado de Davi, eram peças importantes em qualquer reinado. Todos os reis, se a gente for ver na Bíblia, tinham seus conselheiros: Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego para Nabucodonosor, Esdras, Neemias para Ciro, e por aí vai. Então, queridos, nós como igreja temos que aprender a fazer isso, ver aonde a igreja possa atuar de forma mais objetiva nas dificuldades, nas necessidades da comunidade, aonde a igreja está inserida, realizando assim o seu papel fundamental. Qual é o papel fundamental da igreja, queridos? Pregar o Evangelho, amando, cuidando e servindo, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles, as pessoas, as Escrituras sagradas, o discipulado. Estratégias, planejamento, observação, conhecer o local. Isso é importante. Muitas vezes as pessoas, elas só montam igreja. Elas montam uma igreja, abrem uma igreja, e sabe, elas
se inserem ali naquele local e elas não estão muito preocupadas com as dificuldades, com as necessidades, com as mazelas, com os problemas sociais daquele local. Não. Se resumindo a pregar o Evangelho só de uma forma religiosa, doutrinária religiosa. A igreja ela tem que ser relevante, querido. A igreja ela tem que ser relevante onde está. As pessoas, a igreja é um centro de terapia, é terápico, onde as pessoas vêm com suas mazelas, suas doenças, né, mentais, espirituais, físicas, até físicas, tudo, com seus problemas, e achar na igreja o consolo, achar na igreja o descanso, achar na igreja salvação em Cristo Jesus. Então, queridos, para isso, nós devemos aprender com os filhos de Issacar, que eram aí homens que estavam ligados, que estavam inteirados com a situação do local aonde eles estavam. E eram bons conselheiros para isso. Nós temos um desafio de fazer uma nova leitura diante e pós-pandemia. Nós temos esse desafio agora. Eu mesmo, para respirar com essa máscara, é uma dificuldade. Eu ainda não me adaptei. Mas eu tenho que usar a máscara. Ambientes, né, com mais pessoas, afastamento social e tudo mais. Isso pra mim é muito difícil, cara, porque eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar na mão, né? Esse negócio de cotovelinho e batidinha. Meu irmão, eu gosto de pegar na mão, eu gosto de abraçar. Isso pra mim tá sendo muito difícil. E às vezes eu quebro até um pouco a regra, né? Eu espero que isso passe logo, em nome de Jesus. Para que a gente possa ter a liberdade e não com restrições, né? Restrições e tal. Claro que sempre vai ter cuidado, a higiene, que isso já é comum, já é coisa que é para ser comum, né? Não é por causa de pandemia não, mas muita gente se ligou nisso agora, vai ter mais higiene, né? E tudo mais, né? Bom, isso é legal, ok? Mas entendam, nós temos um desafio nessa nova leitura que nós devemos fazer em relação à pós-pandemia, durante a pandemia e a pós-pandemia. Mas uma coisa, querido, é certa: a igreja tem uma missão e deve ser cumprida, seja lá com pandemia ou sem pandemia, com guerras ou sem guerra. Devemos, com sabedoria, prudência, mas com coragem, ser bênção aonde estamos. Muitas pessoas ficaram apavoradas com essa pandemia, mas muitos, com prudência, tiveram coragem de estar ajudando, de estar... Imagina se não tivesse essas pessoas, queridos. Imagina se a igreja não tivesse aí fora. Se com tudo isso, tem pessoas aí que estão precisando de psicólogo, pessoas que iam padecer e padeceram muito, pessoas que tinham pobres que viviam de vender pipoca e agora não podiam vender sua pipoca. Ia viver como? E estava lá pessoas, queridos, a igreja militante, a igreja lá no local e com estratégia. Todo esse tempo que a gente passou de março para cá fazendo as ações sociais, eu tive sim contato com pessoas, também com prudência. E graças a Deus, queridos, eu não me contaminei e nem contaminei ninguém em casa. Eu conheço até então lá com a gente lá nos projetos, aqui na igreja também, né? Então tinha um casal que era de grupo de risco. E desde quando começou a pandemia, estava lá no miolo, estava lá no meio. A gente ia entregar cestas básicas aí nas favelas e tudo mais. E eu até falava para ele, que é seu Roberto, né, e Dona Fátima, vocês se cuidem, né? E ele falava para mim, nós estamos sendo prudentes, mas eu não vou deixar de jeito nenhum o meu irmão padecer. Porque o meu Senhor me chamou para isso. Então Ele que cuida da minha vida. Eu não estou sendo imprudente. Álcool, máscara, tudo. Mas eu não vou deixar de obedecer à voz do meu Senhor. Então eu vou. Mas também não estava criticando ninguém, recriminando ninguém que não iria.
É isso. É algo muito pessoal. É algo muito pessoal, foi muito pessoal em mim também. Em nenhum momento eu tive medo disso. Nenhum momento eu tive medo disso. Eu tinha mais medo, tipo, como estava tão perturbado as informações cruzadas e aquele pavor e tal, eu ficava com medo era de contaminar até meu filho, né? Que é asmático, eu ficava muito preocupado com isso. Mas o meu coração ardia, queimava, que eu ficava pensando também, como deve estar as pessoas aqui em Itapuã, que vivem de praia, do comércio da praia, e agora não tem como vender, não tem trabalho, é trabalho informal. Então nós começamos a fazer ações para ajudar de alguma forma. Então, queridos, aonde é tempo de afastamento, para a igreja é tempo de aproximação. Entende isso? Aonde foi tempo de afastamento, que foi essa pandemia, e essa pandemia ainda, para a igreja, isso é tempo de aproximação. Sabe? Em meio a Mateus capítulo 24, que está ali o final dos tempos. Depois leia Mateus capítulo 24, 6 a 13. Em meio a Mateus capítulo 24, versículo 6 ao versículo 13, e Lucas capítulo 21, 10 e 11, aonde estará a igreja? Quando acontecer o que está em Mateus 24 e Lucas 21, quando isso acontecer, aonde estará a igreja? Aonde estava a igreja agora com essa pandemia? Entende, querido? Aonde estará eu? Aonde estará você como igreja? Qual é a posição da igreja ante a essa pandemia hoje? Qual é a nossa posição, queridos? É nos afastarmos? Não, é de nos aproximarmos. E quando eu falo aproximar, não é estar lá abraçando, pegando a mão, não. Não, querido, é estar lá amando e servindo. É estar lá no campo de batalha, com prudência, com estratégia, planejamento. Estar próximo do próximo, o ajudando, dizendo, estou aqui, eu estou aqui, você não está só. Queridos, como isso é importante para a vida de uma pessoa. Muita gente morreu de solidão, principalmente velhos, que não entendiam, coitados, o que estava acontecendo. Os filhos se afastando, netos se afastando, e morreram de depressão, morreram de solidão. Triste tudo isso. E a igreja se afasta? Não. Vemos líderes, queridos, crentes, cheios de critérios para fazer alguma coisa, cheio de limites. Isso eu faço, isso eu não faço, eu vou até ali, porque dali para frente eu já não é legal para mim, tudo mais para mim, cheio de medo atrapalha, querido, medo atrapalha. Será que esses guerreiros de Davi, essas pessoas também, quando iam para a guerra não tinham medo? Tinham. Mas eles iam com a estratégia, eles iam com a tática, eles iam com planejamento, mas tinha sim o perigo de morrer. Mas eles iam para o campo de batalha, porque tinha que ir. Porque quem ia defender o reino? Quem? Se não é a igreja que vai apresentar Jesus para o mundo. Então, quando vem essas pandemias, essas dificuldades, doenças, guerras, a igreja fica reclusa? Não. É a nossa missão. Jesus falou, como diz o texto lá que eu falei, de Lucas, quando Jesus chama para que você o siga, para que nós sigamos Ele, para que nós sigamos Ele. Pense antes. Não venha por emoção, não venha por interesses, não venha por qualquer outra coisa que não seja realmente você saber planejar. É isso que eu quero mesmo para a minha vida? Então, queridos, onde sempre querem líderes, crentes, cheios de critérios, limites, medo, onde sempre querem preservar suas vidas em momentos que não é para preservar. É isso mesmo. Momentos que quer preservar a vida que não é para ser preservada. Pessoas que estão com suas agendas cheias de coisas que só os traz prazer pessoal. Não tem agenda para servir.
não tem agenda para servir a igreja, não tem agenda para servir o reino de Deus, não tem tempo. Só tem agenda para o seu trabalho, né, para a sua família, para as suas coisas. E que é isso? Conduz a tua família, cara, a servir ao reino de Deus, aos teus filhos. Não tem coisa melhor do que isso, não. Eu sempre falo para os meus, a tua proteção não é o teu braço, não. A tua proteção não é a tua profissão. A tua profissão não é nada que não seja Cristo. Isso te torna forte, porque virão dias difíceis, meu filho. Está com 10 anos, o outro está com 15. Eu já falo até para eles assim, eu tenho pena de vocês quando vocês estiverem na minha idade. Porque se o negócio está rolo hoje, imagina daqui a 50 anos. É isso. Fortalecer no espírito. Fortalecer na alma. É chamado. E não tem como a gente não viver crises, não viver pandemias, não viver guerras, não viver fome. Não tem. Esse é o momento não da igreja se afastar. Esse é o momento da igreja se aproximar. Devemos nos submeter à missão que vem de Deus, sabendo que Ele sabe cuidar muito bem de nós. E Ele sabe sim. O chamado de Deus nada tem a ver conosco. O chamado de Deus não tem nada a ver conosco, não é para nós, queridos. O chamado de Deus tem a ver em glorificar o nome dEle, o nome de Jesus Cristo. O chamado de Deus tem a ver com sacrifício. O chamado de Deus tem a ver com amor. O chamado de Deus tem a ver com cuidado. O chamado de Deus tem a ver com Ele, não é com nós. Devemos submeter a essa missão que vem de Deus. Em meio a essas batalhas, vamos ser como os filhos de Issacar, meu amigo. Em meio a essas batalhas da vida, essas guerras, essas tribulações, nós devemos ser como os filhos de Issacar. Ver meios de como vamos batalhar sem sair do campo de batalha, entende? Nós vemos meios de como nós vamos guerrear, de como nós vamos fazer, mesmo essa pandemia, o bicho está pegando, mas e aí, como é que é? Vamos montar uma estratégia, como é que a gente deve fazer? É fazer isso, sem sair do campo de batalha, querido. Observar, calcular, planejar, criar estratégias, etc. Para que possamos, como igreja, atuar de forma mais necessária onde estamos inseridos, para estar fazendo a missão que nos foi dada. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Ide e pregai o Evangelho, com Covid ou sem Covid, em tempos ruins ou em tempos bons. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 a 5, diz, Paulo dá um conselho a Timóteo. Paulo dá uma orientação a Timóteo e diz, prega a palavra, esteja preparado o tempo e fora de tempo, no tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, conhecimento bíblico e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus propósitos e desejos. Juntarão mestres para si mesmos, para algo pessoal, tirar proveito do Evangelho, segundo seus próprios desejos e interesses. No versículo 4 diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as mentiras. Você, porém, para mim e para você, Paulo está dizendo isso para Timóteo, mas é para nós também, como igreja, como discípulos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, olha aí, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, o nosso ministério, querido. Não importa se está havendo guerras, doença, peste, não importa. O nosso ministério é estar próximo às pessoas. O nosso ministério é estar lá fora. O nosso ministério é pregar o Evangelho a toda criatura. O nosso ministério é ser relevante aqui em Itapuama.
É uma igreja onde as pessoas se sintam acolhidas, elas se sintam abraçadas, se sintam amadas, elas se sintam protegidas. Que muitas dessas pessoas, crianças, adolescentes, velhos, não têm em casa. A casa, para muitos deles, é a ameaça para eles. E chegar na igreja, querido, as pessoas, muitos líderes por aí, infelizmente, só querem tirar a lã da ovelha e não cuida da ovelha. Tira a lã da ovelha, deixa a ovelha com frio, deixa a ovelha faminta e só faz tirar a lã para ele próprio se cobrir. Era isso que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento e os profetas combatiam contra eles. A igreja, queridos, é chamada para estar próxima em meio às guerras, à fome, peste, doenças, mazelas, e não estar com medo, ficar reclusa. A igreja foi chamada para isso. Se a igreja não atentar a esse conselho de Paulo a Timóteo, vai perder muito diante dos falsos profetas e falsas doutrinas, pois tem muitos que são bem organizados, muitos falsos profetas por aí, muita gente aí é muito bem organizada, que sabe planejar bem suas estratégias para alcançar os seus objetivos. Tem uma parábola de Jesus que Jesus conta em Lucas capítulo 16. Em Lucas capítulo 16 tem uma parábola que é do mordomo infiel. Interessante, o mordomo viaja, quando volta, o seu senhor viaja, quando volta, esse mordomo, esse empregado, é acusado de estar roubando dinheiro dele. O patrão vai falar com ele e diz, desse jeito você está fora, você vai ser demitido. Aí o cara fica preocupado, já estou velho, eu não tenho força para pegar numa enxada. E eu não tenho força para pegar numa enxada e eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho não tenho condições de trabalhar mais. Vou sair da casa do meu patrão, então vou fazer o seguinte. Ele fez o quê? Ele reuniu, foi atrás dos devedores do patrão e foi negociar dívidas que essas pessoas tinham com o patrão dele. E ele chegava para a pessoa e dizia, quanto ele está devendo? Aí o cara dizia 100. Aí ele, paga 50, bota aqui, e ficava com 50. E ia para o outro, tá devendo quanto? 100, paga 50, tal. Veja que cara prudente, pro mal. Veja que cara esperto. Aí, diz o texto que isso é uma parábola, onde Jesus está alertando, olha, vocês como igreja devem ser prudentes, porque tem pessoas, os filhos das trevas, são mais prudentes do que a luz, do que os filhos da luz. Enquanto vocês estão marcando bobeira, estão de touca aí, os filhos das trevas estão arquitetando o tempo todo. Eles fazem tudo melhor. Eles fazem tudo com mais esmero. Eles fazem tudo com mais... investem nas porcarias, muitas vezes, que as pessoas fazem, que eles querem fazer. Enquanto nós, como igreja, vamos fazer assim mesmo. Faz qualquer jeito, né? Compra o material mais safado que tem. Não, tá bom. O violãozinho, tal. Se a gente pode fazer melhor, comprar instrumento, fazer uma estrutura melhor. Não. Enquanto os filhos das trevas, eles planejam, eles têm estratégia, eles são espertos, e Jesus está alertando sobre isso aqui. Aí no versículo 8 do capítulo 16, diz, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Nós vamos deixar isso, queridos? Nós vamos deixar isso acontecer como igreja? Porque enquanto muita gente aí na pandemia estava sofrendo, e muita gente, muito crente dentro de casa com medo, e muita igreja fechada e não fazendo nada, sabe o que estava aí fora? Outras religiões, outros falsos profetas pregando, ajudando, dando cesta básica, comida, estava lá. Enquanto muitos de nós estavam em casa, com medinho do vírus.
Entende o que eu quero dizer? Não estou fazendo uma crítica a quem teve essas reações. Não, é normal, claro. Mas aqueles que sentiram de Deus, queridos, em ser linha de frente, esses foram às vezes criticados. Sabe como? Como imprudentes. É imprudência sair. É imprudência fazer isso. Pode ser contaminado e tudo mais. Teve pessoas que pensaram assim. Imprudência. Enquanto os filhos das trevas, isso quer dizer, né? Não estou chamando que são filhos da treva no mundo aí, mas assim, o que quer dizer aqui é que os filhos do mundo, no mundo, sem conhecimento de Deus, eles estavam lá. Eles estão lá. Se nós não fazemos a nossa missão, eles vão fazer a missão deles, levando as pessoas cada vez mais para distante de Deus. Então, no momento de guerra, no momento de pandemia, no momento de pestes, doenças, queridos, a igreja não é para se afastar, a igreja é para se aproximar. É para se aproximar. Um cara esperto como esse aqui da parábola, e os filhos da luz marcando bobeira. O cara foi altamente estrategista. Então, querido, os filhos de Issacar, nós precisamos de filhos de Issacar. E eu louvo a Deus, porque aqui nessa igreja, apesar de ser tão pequena, uma igreja humilde, tem muitos filhos de Issacar. Pessoas que têm um coração no ministério, no reino de Deus, e que tem muito potencial, são inteligentes. Vamos usar tudo isso, querido. Nós temos um desafio pela frente. O desafio que você sabe qual é. Aqui, estruturar a igreja, a quadra poliesportiva, a casa pastoral, as salas das crianças aqui atrás, esse ambiente aí social, tanta coisa que a gente tem, projetos para melhorar o que a gente já faz, para melhorar o que a gente já faz aqui. Essa interação com a comunidade e tudo mais. Vamos pensar juntos. Vamos construir juntos. Os filhos de Issacar são importantes. Não adianta a gente estar correndo. Não adianta a gente estar... A gente tem que fazer as coisas paralelamente. Vamos planejar juntos. Vamos sentar juntos. Vamos nos preocupar. Vamos nos ater a pensarmos. Cada um dessa igreja aqui diz assim, essa guerra, essa luta é minha. E eu vou estar junto também, pensando, planejando, estratégia, dando ideias. Tá junto. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos dê sabedoria, como os filhos de Issacar. Amém? Então, eu quero ainda finalizar com você com uma música, ok? E que essa música seja aí o teu desejo, amém? Seja o nosso desejo dar o melhor para Jesus, se oferecer como sacrifício de louvor a Ele, ser bem mais do que eu já sou, ser bem mais do que eu já sou, me esforçar, querer, almejar a ser como Jesus quer que eu seja, um adorador por excelência, amém? Aleluias! Quero dar o melhor de mim, quero oferecer, canta aqui, querido, sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou um adorador por excelência, me tornar.
igreja, quero ser. É isso, queridos. Nós não podemos nos calar, não podemos nos afastar. Essa é a nossa missão. Amém? Que essa palavra tenha entrado no teu coração, queridos. Fortalecido mais ainda do que isso que a gente vem trabalhando aqui na Igreja Evangélica Livre Itapuama. Ok? Temos um desafio. E eu conto com você. E conte comigo. Nós contamos um com o outro. Em nome de Jesus. Vamos cumprir com a missão que Deus nos chamou. Ok? Sem medo. Com prudência, estratégia, planejamento, tática, para que nós possamos ter êxito no chamado no qual fomos chamados para fazer. Pregar o Evangelho. Levar Jesus Cristo às nações. Mas vamos começar aqui em Itapuama. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te abençoar, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz, querido. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E quarta-feira, discipulado, ok? E próximo sábado, dia 12, é? Eu acho que é 12. Hoje é quanto? Hoje é quanto? Conta aí. Dia 12, né? Então, próximo sábado, dia 12, nós já vamos começar aqui em Itapuama o culto presencial, aberto, ok? Aí, claro, dentro dos protocolos, né? Protocolo, máscara, álcool em gel, né? Afastamento social. Ai, isso vai ser cruel para mim. Mas é assim, queridos. Mas logo nós não vamos ter mais essa limitação, esses critérios aí para a gente estar se abraçando e tudo mais. Claro, como eu falei, né? Vamos mudar muita coisa em relação à higiene, que isso já é bem comum para todo mundo ter mesmo, né? Mesmo sem pandemia. Mas oremos para que tudo isso volte ao normal aí. Deus te abençoe. Até quarta-feira. Eita, quarta-feira a gente não grava mais, né? É discipulado. Quando você vier por aqui, nos visite, ok? Itapuama ama você, Itapu ama você, né? Então até sábado, culto presencial, venha nos visitar em nome de Jesus. Tchau!